Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no texto que vamos meditar nessa noite, no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Eu vou ler o capítulo 3 e convido os irmãos a acompanhar a leitura. Desse livro que tem por objetivo chamar a atenção dos crentes a viver pela fé. O capítulo 3 trata, portanto, de um cântico ou em forma de oração e diz assim: acompanhe a leitura que farei, Abacuque, capítulo 3. Diz assim a palavra do nosso Deus. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu saís para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se, como se estivesse para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu, e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Temeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumento de cordas. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, obrigado pela leitura da tua palavra, ó Deus. Obrigado porque a tua palavra nunca
escondeu absolutamente nada de nós, que o Senhor mesmo desejou que nós soubéssemos. Sabemos, ó Deus, que estamos diante de situações adversas, de lutas, de inimigos, de situações de peste, de pestilência, como lemos, de angústia. Mas independente de todas elas, ó Pai, nós sabemos que o Senhor está no controle. E é por isso que nós podemos nos alegrar na Tua presença. Por isso, ó Deus, fale ao nosso coração nessa noite, renove a nossa força, o nosso ânimo, e que a gratidão esteja sempre em nosso coração. Que o Senhor fale ao nosso coração e use-me, apesar de mim mesmo, para o meu próprio bem, para o bem dos meus irmãos e para o louvor eterno do Teu santo nome, da Tua palavra. Amém. Amém, queridos. Como eu disse, o livro de Abacuque é um livro que nos chama a atenção para a vida pela fé. Se você der uma olhadinha rapidamente comigo aqui no capítulo 2, no verso 4, que talvez seja o verso mais conhecido, pelo menos a parte final dele, vai dizer assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Nós vemos o apóstolo Paulo utilizando essa expressão lá em Romanos para fundamentar a ideia de que a salvação pela graça nos é aplicada pela fé, então somente pela fé. Andar pela fé, portanto, é o objetivo do livro de Abacuque, e por isso ele vai demonstrar várias situações adversas. Talvez enquanto eu estava fazendo a leitura aqui, eu falava, mas hoje não é um culto de gratidão? O que o pastor está falando? Por que o pastor resolveu ler justamente Abacuque, que fala de pestilência, de desolação, de aflição, de angústia, de falta de tudo? Está dando tudo errado para o contexto que o profeta diz. A figueira não floresce, não há fruto na videira, a oliveira mentiu, não tem fruto, ou seja, nem o figo, nem as uvas, nem as azeitonas, que são a base de toda a riqueza do povo de Israel daquela época, tudo isso falhou. Os campos não produzem, as ovelhas foram roubadas, os currais não tem gado, está dando tudo errado. E aí nós vemos o profeta dizendo: eu todavia me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Isso é andar por fé. É saber que Deus está no controle de todas as coisas e que mesmo que esteja dando tudo errado, o que Ele espera de mim é que eu continue caminhando firmado tão somente na fé. E é assim que eu quero começar, né, o nosso sermão. Como você observou, o verso primeiro trata de uma oração em forma de canto. E há um ditado popular que diz que aquele que encanta, seus males espanta. Mesmo que a música seja triste, como é o caso aqui de Abacuque. Porém, nós sabemos que a poesia de qualquer canção não fará efeito se a letra não retratar uma verdade. A ideia, portanto, é que quando nós abrimos o nosso coração e cantamos aqueles sentimentos que nós temos, é o momento que de fato nós expomos a maior sinceridade do nosso coração. Falando agora de modo mais sério, né? O que de fato espanta os males não é a canção, mas a convicção de que tal mal será superado. E quando eu tenho essa esperança, essa expectativa, aí sim, isso gera a música, gera a canção. Independente de onde venha a convicção, ou onde ela esteja baseada, essa conduz, inclusive o próprio ímpio a adorar a Deus, né? Ele declara, Gilberto Gil canta, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E é assim que está na letra mesmo. Apesar que eu falo falhar mesmo, né? Como caipira, é teia, é mulher, e é falhar. Mas
Essa é a expressão do ímpio. E não é a fé que Abacuque está falando. A fé do cântico popular é a ideia de uma crença de que as coisas vão dar certo. Tanto que se você conhece a poesia, ele vai dizer que a fé está na faca, está na cobra coral, está no pedaço de pão. Não é dessa fé que a palavra de Deus está falando, de uma crença em qualquer coisa. Mas a fé pautada no Deus único e verdadeiro. É essa fé que vai nos conduzir a passar com gratidão no nosso coração em toda ou sobre toda e qualquer situação. Nós, irmãos, temos a convicção vinda e baseada no Deus das Escrituras. É aqui que vem a nossa fé. Isso faz toda a diferença. Pois a própria palavra de Deus diz que Ele nos ouve e que Ele nos responda. No comentário da Bíblia de Genebra é dito que, embora os caminhos de Deus possam ser inescrutáveis, seus propósitos são coerentes. Mesmo que a gente não esteja entendendo absolutamente nada do que está acontecendo na nossa vida, Deus continua cumprindo rigorosamente com os seus eternos propósitos. É isso que nós precisamos crer. Abacuque sabia disso, um servo fiel e que possuía um zelo fervoroso pela honra de Deus. Se vê agora à beira de um colapso. O capítulo 1 começa já dizendo disso, a respeito de violência, destruição, que estavam diante dele. Dá uma olhadinha aí nos versos primeiros. Verso 2, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida, é manipulada. Parece que Abacuque está vivendo os nossos dias, não é verdade? Violência, iniquidade, destruição, contendas, litígios, lei frouxa e torcida, manipulada, onde o perverso prevalece. E aí talvez você se pergunta, como viver nesses dias? E como ter fé em dias tão difíceis? E mais que isso, como ser grato diante de tantas lutas e de tantas dificuldades? Abacuque passou por situação pior, talvez. E ele mostra o caminho, porque devemos manter a fé e sermos gratos. Ele então busca a resposta, e a resposta vem de Deus. O justo viverá pela sua fé. Isso serve para toda e qualquer situação, irmãos. Isso serve para todo e qualquer contexto. Seja dificuldades onde Deus sacode as nações, como nós vivemos, seja situações individuais, seja situação de enfermidade, seja situação de questões financeiras, seja problemas familiares, independente do contexto, da luta, da dificuldade. O princípio que a palavra de Deus nos apresenta é que devemos continuar vivendo pela fé, sabendo que Deus é quem cumpre rigorosamente com seus propósitos. O profeta Abacuque tinha uma convicção plena pela fé, que mesmo diante das incertezas ele podia crer e podia confiar em Deus. Isso fica claro quando ele afirma lá no final do capítulo 3 que nós lemos, do verso 17 em diante: mesmo que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, e a oliveira minta, as ovelhas foram roubadas, não há gado, mesmo que dê tudo errado, todavia, eu me alegro no Senhor. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. É dessa forma que ele expressa no final do seu cântico, da sua oração. Porém, a sua confiança não era cega
essa confiança estava firmada e focada pela fé e em motivos muito claros sobre aquilo que Deus revelou sobre si. Quando nós vamos para Hebreus, e nós vemos o capítulo 11, quando nos fala sobre a fé, faz uma relação com a confiança e a esperança. Assim era também a confiança de Abacuque. Lá em Hebreus é dito, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Abacuque não tinha absolutamente nada diante dos seus olhos para garantir que as coisas iriam melhorar. Estava dando tudo errado e aquilo que ele olhava apontava para que a situação iria piorar ainda mais. Mas ele, ciente da revelação de Deus, mantém-se firmado na fé, na certeza de que Deus é quem cuida de nós e quem dirige os nossos passos. Portanto, irmãos, com Abacuque, como nós lemos, capítulo 3, de 1 a 19, nós podemos aprender sobre os motivos para manter a fé, mesmo diante de incertezas. Quais os motivos que Abacuque apresenta para que você, mesmo passando por uma situação de adversidade e dificuldade, não perca a sua fé? Vamos lá rapidamente, eu quero chamar a sua atenção e quero que você observe alguns versos que eu vou chamar mais uma vez a sua atenção. Primeiro, porque é Deus que revela a sua vontade. O verso, mesmo que essa vontade seja uma vontade contrária àquela que nós esperamos. O verso 2 vai dizer, eu tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Mesmo as situações adversas, irmãos, o Senhor sempre nos revela a sua vontade. Em nenhum momento da história, o Senhor deixou o seu povo ser pego de surpresa. Ele sempre avisava da calamidade, ele sempre avisava da desolação, ele sempre avisava dos tempos difíceis, ele sempre avisava para que nós estivéssemos nos fortalecendo cada vez mais na fé e clamando, buscando a presença de Deus. O primeiro motivo que você não deve perder a fé é porque ele já te avisou que a vida ia ser difícil, não tem como. Mesmo que as dificuldades batam a nossa porta, os rios transbordem e invadam a nossa casa, e o vento e a chuva forte, como o próprio Senhor Jesus diz em Mateus, no final do Sermão do Monte, a diferença é que se você estiver firmado na rocha, tudo isso vai vir, mas isso não vai te abalar. A casa vai permanecer firme, porque está fundamentada na rocha. Deus sempre fará as suas declarações, por isso não perca a fé. A nossa fé não está pautado em uma perspectiva sem nenhuma declaração de Deus. O próprio Senhor Jesus já nos advertiu que teríamos tempos difíceis. Mesmo que a revelação de Deus seja difícil de entender ou de aceitar, como Abacuque disse, me sinto alarmado. O fato dele se revelar nos dá confiança. Deus sempre vai nos mostrar aquilo que vai acontecer. Sabemos que a ira de Deus não durará para sempre, sobre o seu povo em especial. Por isso, temos motivos para confiar que Ele cuidará de nós. Veja, quando Deus revela que haverão dias difíceis, devemos buscar ao Senhor, clamar para que Ele se lembre da sua misericórdia. Mas os dias difíceis não são motivos para perdermos a fé, porque o Senhor sempre revela a sua vontade aos seus. Então esse é o primeiro motivo que você não vai perder a fé, porque Deus já te falou que dias difíceis virão. Segunda coisa, irmãos, segundo motivo, porque devemos manter a fé mesmo diante das dificuldades ou situações de incertezas. Deus continua santo. O verso 3 e 4 vai nos dizer, Deus vem de Temã e do monte Parã, vem o quem? Vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como luz. Raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. A santidade de Deus nos assegura que Ele sempre fará o correto, pois sua glória não pode ser manchada. O verso 4 vai dizer que
o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, ou seja, não há trevas em Deus. João vai dizer isso claramente na sua primeira epístola. Deus é luz, nele não há treva nenhuma. E ele é santo, ele é correto, ele não aplicará nenhum juízo, irmãos, que não for correto aplicar. E é por isso que você não deve perder a fé. Mesmo quando Deus aplique sobre nós a sua disciplina, ele o faz de maneira justa, de maneira santa, de maneira a manifestar a sua glória e a sua luz. Nenhuma situação, por mais terrível que pareça, fere o atributo da santidade de Deus. E isso deve nos conduzir a manter a fé, a confiança, mesmo em situações de dificuldades. Continuando aí a oração de Abacuque, o terceiro motivo para você manter a fé, mesmo em situações de incertezas e dificuldades, é que Deus é justo. Veja aí o verso 5 e 9. A justiça de Deus permanece. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abalam. Os caminhos de Deus são eternos. Significa que antes de tudo acontecer, ele já havia estabelecido o seu padrão. E mesmo que aconteça situações terríveis produzidas pelo ímpio, ele continua com o seu padrão, pois ele nunca é pego de surpresa, ele mantém o seu padrão de justiça, de eternidade, os seus caminhos são eternos. Tais versos, no cântico de Abacuque, refere-se claramente à demonstração e aplicação da justiça de Deus sobre o seu povo e sobre os inimigos, que aqui é chamado das nações. Existe uma relação do termo caminhos de Deus são eternos com a ideia de justiça. Tanto em Apocalipse capítulo 15, Deuteronômio capítulo 32, o Salmo 19, aponta para essa ideia do caminho do Senhor como aplicação da sua justiça. Os caminhos eternos do Senhor apontando para a sua justiça. Logo, a sua justiça unida à sua sabedoria garante que nenhuma ira será aplicada injustamente e que nada também ficará impune. Você não deve perder a fé porque Deus está no controle. Os seus caminhos são eternos, irmãos. Nada vai mudar. E Deus vai aplicar a sua justiça de uma maneira coerente. Mesmo que essa peste venha sobre nós, Deus será justo no aplicar e o fará de uma maneira justa. E quando Deus aplicar isso sobre os ímpios, sobre as nações, Deus também fará isso de uma maneira justa. Nenhuma disciplina vem além da conta sobre nós. Por isso não perca a sua fé quando porventura você estiver sendo disciplinado pelo Senhor. Porque saiba que é melhor ser disciplinado pelo Senhor. É melhor receber a justiça vinda da parte de Deus do que se Ele nos entregar aos ímpios ou aqueles que nós pensamos que seriam mais justos do que Deus, porque não serão. A justiça de Deus é, portanto, o terceiro motivo para você manter a fé mesmo diante de situações adversas. Continuando, o cântico, a partir do verso 10, nós vamos ver que a grandeza de Deus é o quarto motivo para você manter a fé mesmo em situações adversas. Vai dizer assim o verso 10. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água. Veja, imagine a maior montanha diante do Senhor, ela treme toda. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Até o sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer da luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Nada pode ser comparado à grandeza do nosso Deus. Os montes tremem, o sol e a lua param diante da sua luz. As nações não são absolutamente nada. Mesmo que tudo esteja turvo, o fato de saber que existe um Deus grandioso é mais do que suficiente para que, apesar das incertezas e dificuldades deste mundo, mantenhamos a nossa fé. Os montes, as profundezas do mar, o sol, a lua, a terra, as nações. Deus é maior que tudo isso. Essas expressões
referindo-se às obras da criação conhecidas pela sua grandeza, são apresentadas como pequenas diante da figura de Deus, diante da sua voz, diante da sua luz, diante da sua grandeza. Não há nada maior do que o nosso Deus Criador. Logo, isso se faz um motivo para confiarmos nele. Mesmo que venham, como diz o Salmo 46, né, a terra se transtorne, os mares espumejem e dê tudo errado, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na tribulação. Mesmo que a situação esteja toda conturbada, irmãos, nosso Deus é um Deus grande. Por isso, não perca a fé. O quinto ponto aí no cântico, a partir do verso 13, nos é dito: tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Veja, o quinto motivo para você manter a fé, mesmo diante das incertezas deste mundo, é que Deus é a única fonte de salvação. É Ele quem salva os seus. Tu sais para o salvamento do teu povo. Constantemente Abacuque faz alusão a termos que nos remetem aos grandes feitos do Senhor no passado. Nesses versos, o profeta não faz diferente e ressalta o fato de Deus sempre agir em favor da libertação do seu povo escolhido, que ele chama de ungido. A promessa de que Deus sempre virá ao nosso socorro garante a confiança diante de toda e qualquer calamidade. Por mais terrível que seja o momento que estejamos passando, irmãos, temos que manter a fé e a gratidão em nosso coração, o nosso louvor, a nossa adoração, porque a salvação só tem uma fonte. A salvação não está em carros, não está em cavalos, não está nos exércitos, não está na política, não está em ninguém, a não ser o próprio Deus. É Ele que vem para o salvamento do seu povo. Caminhando ainda no cântico, a partir do verso, ou no verso 16, de um modo mais específico, nós encontramos que o sexto motivo para você não deixar a fé, independente das situações adversas ou das incertezas deste mundo, é que Deus é soberano sobre tudo. O verso 16 diz: ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Muitas vezes nós clamamos constantemente ao Senhor para que a sua justiça sobre os ímpios e sobre os nossos inimigos sejam aplicados imediatamente e instantaneamente. Mas Tiago vai dizer que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deus tem o seu tempo. O dia da angústia sobre o ímpio virá, irmãos, pode ter certeza. Não é somente o justo que vai padecer e passar por situações adversas. O dia da angústia sobre os ímpios virão. Mas, quanto a nós, devemos em silêncio esperar, porque Deus, na sua soberania, no seu tempo, é que Ele fará todas as coisas. Em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. A revelação da soberania do Senhor sobre as indagações do profeta transformou o temor do profeta em esperança, fortalecimento da fé, expressado através do louvor. A nossa confiança deve estar no fato de que tudo está debaixo da soberania de um Deus santo, justo, que realiza a sua vontade segundo o seu propósito, no seu tempo. Muitas vezes nós clamamos ao Senhor para que Ele aplique a justiça sobre os ímpios, sobre os corruptos, sobre aqueles que estão nos fazendo mal. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, o ensinamento dele é: olha, calma, espere. Sou eu que quebro o arco, sou eu que despedaço a lança, sou eu que ponho o carro no fogo e ponho fim na batalha. Aquietai-vos, mais uma vez o Salmo 46 nos chama que o Senhor é o nosso refúgio, o Deus de Jacó é a nossa
fortaleza. Espere no Senhor, não perca a sua fé, porque na soberania Ele virá e aplicará a sua justiça sobre os ímpios. E por último, irmãos, o final do verso 17 até o verso 19, que é a parte mais conhecida do cântico, ele nos chama a atenção que eu não vou perder a minha fé, mesmo diante das situações adversas e de todas as dificuldades, porque Deus continua fiel. E a fidelidade dele não é demonstrada na provisão, mas sim na sua salvação. Observe comigo, verso 17 em diante. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, os currais não haja gado. Ou seja, não tenha provisão. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus do quê? Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. A maior prova do amor de Deus para conosco não está na provisão nesta terra, mas sim a salvação em Cristo Jesus. É nesse sentido que Abacuque termina o seu canto dizendo: olha, não há provisão, a despensa está vazia, mas a minha alegria está na salvação, no Deus da minha salvação. Mesmo que tudo dê errado, irmãos, mesmo que não haja provisão, você ainda assim não deve perder a sua fé, e muito menos a sua gratidão a Deus, porque a salvação em Cristo Jesus, Ele já nos garantiu. Todas as outras situações são circunstâncias, porque se temos o Senhor conosco, mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, Ele vai nos conduzir e vai nos preparar uma mesa diante do nosso adversário. Como Paulo diz em Filipenses: eu já aprendi a passar por toda e qualquer circunstância, tanto de fartura quanto de escassez, tanto de provisão quanto de fome. E uma coisa sei: tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a essência que Abacuque diz. A alegria dele está no Senhor. Ele exulta-se no Deus da sua salvação, porque Deus é a minha fortaleza. É Ele quem faz os meus pés como da corça, Ele me faz andar altaneiramente. Veja, irmãos, Abacuque sabia que dias difíceis viriam. Deus havia revelado que o sofrimento bateria a porta dos justos e dos ímpios, como é a expressão de Mateus capítulo 7, verso 24 a 27, quando Jesus cita que as mesmas vicissitudes que viriam sobre aquele que está firmado na rocha, viria também sobre os ímpios. Que as mesmas vicissitudes que viria sobre aquele que ouve a palavra e pratica, que é chamado de prudente, também viria sobre os ímpios, aqueles que ouvem e não praticam. Mas independente dessas vicissitudes, dessas dificuldades, desses problemas, dessa tribulação, dessa falta de provisão, desse temor, dessa situação de pestilência ou qualquer outra dificuldade na vida, Abacuque nos ensina que não devemos perder a fé e, consequentemente, não devemos perder a gratidão e o nosso louvor. Por isso ele termina o seu livro com um cântico. Veja, irmãos, Abacuque sabia de todas as coisas, Deus havia revelado, mas a convicção dos fatos que não se veem conduziu o profeta a depositar a sua confiança na dependência total do Senhor da aliança, o Deus fiel. Por isso é colocado aqui o Senhor com letras maiúsculas, justamente para apontar o Deus da aliança, o Deus da fidelidade, o Deus que não foge da sua promessa. A força necessária para sustentar e passar pelas adversidades vem de Deus, que em sua fidelidade nos faz andar altaneiramente. A situação adversa é tão difícil que nós olhamos para nós e imaginamos: como que eu vou continuar caminhando? Como que eu vou continuar dando os passos? E o verso 19 diz: é o Senhor que te fortalece, é a sua fortaleza. É Ele que vai te fortalecer. Por mais difícil que seja. Você está preocupado como que você vai andar? O Senhor faz os teus passos ou os teus pés
como os da corça. Ele te faz andar altaneiramente. Confie no Senhor, não perca a fé. Concluindo, irmãos, a adversidade, a luta, a tribulação, as incertezas não devem abalar a nossa fé, mas o conhecimento sobre Deus e sobre os seus atos devem nos conduzir a confiar no Deus da aliança, nossa fortaleza e a nossa salvação. A Bíblia de Genebra vai dizer, a partir dessa perspectiva de fé, mesmo a ameaça de uma grande calamidade não poderia acabar com a intensa alegria de Abacuque na esperança da salvação que haveria de vir. Uma ação garantida pelos atributos de Deus. Um Deus que não mente, um Deus que não falha, um Deus que não muda. Por mais difícil que esteja a sua vida, irmãos, meu irmão, não perca a sua fé. Mesmo que as dificuldades estejam batendo ferozmente a sua casa, não desanime. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Ele há de dirigir. Ele há de conduzir os nossos pés para andar como a corça altaneiramente. Ele há de sustentar, Ele há de abrir portas, Ele há de nos amparar. Não perca a sua fé. E tenha no seu coração sempre a grata memória da salvação recebida em Cristo Jesus. E que Deus assim nos abençoe. Amém?